Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, semana muito importante pro Atlético na Série B. É óbvio, temos que recuperar os pontos perdidos no clássico lá contra a equipe do Amazonas, mas uma semana muito importante também quando o assunto é mercado da bola. O Atlético tem algumas situações muito próximas de serem finalizadas, de serem sacramentadas, como é o caso do Gaston Benavides, como é o caso do zagueiro do Atlético Nacional, o Aguirre, o próprio Mendonça e outros nomes devem surgir ao longo da semana. Por exemplo, o técnico da Helma está desesperado para a contratação de um volante que permita que a gente construa melhor o jogo. Então a gente vai ficar de olho em todas as movimentações e tentar atualizar vocês em relação a esses jogadores, porque eu sei que nem todo mundo conhece os nomes que o Atlético vem buscando no mercado. Alguns nomes desse mercado sul-americano são bem alternativos e o Atlético, naturalmente, acho que todo mundo já conseguiu perceber, que volta as forças para contratações desse mercado sul-americano, de um mercado que o clube apostou muito na temporada passada e volta a apostar nesse ano porque constata o óbvio, financeiramente o clube ele alcança voos maiores de jogadores mais consolidados quando aposta no mercado dos países sul-americanos. Então, assim, meu sentimento é que a gente está numa condição que a tendência nas próximas temporadas a gente seguir investindo em jogadores no futebol argentino, do futebol colombiano, do futebol paraguaio, do futebol uruguaio. Para mim fica muito claro que a tendência de mercado do Atlético é essa. Vamos falar um pouquinho sobre o Benavides? Eu anotei alguns pontos para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre o jogador. E é muito doido a gente falar sobre um reforço em um momento que, por exemplo, a gente tem o Cauã Moraes indo tão bem, né? O Cauã Moraes performando num nível tão legal, tão acima da média do esperado do que o Atlético teve nas últimas temporadas com laterais. Eu acho que era uma posição muito aberta desde a saída do Kelvin pro futebol russo. Alguns nomes passaram por ali. O principal deles, o Léo Godoy, não conseguiu se estabilizar e a gente vê nesses 6, 7 primeiros jogos do Cauã como titular do Atlético, já participando de gols, mas mais do que isso, ganhando influência no time do Atlético. A gente vai fazer um vídeo hoje sobre o Cauã, analisando um pouquinho mais como esse jogador ele vem se tornando ainda mais importante para o mecanismo coletivo da equipe. Beleza, minha rapaziada? Então, assim, é uma movimentação que dá para dizer que não sei se a gente vai conseguir um novo dono para a posição com o Benavides, mas eu acho que a gente vai buscar um jogador com perfil completamente diferente. O Benavides, por exemplo, no time do Pablo Guinazu lá do Tajeres, é um lateral base. Ah, Thiago, o que que é um lateral base? É um lateral que fica muito mais na origem da jogada, um lateral que fica muito mais num papel de terceiro zagueiro quando o Tajeres constrói. É um jogador que tem um bom primeiro passe, quebra bem linhas, mas fica muito mais nessa origem da jogada, ao invés de apoiar lá em cima, como fazia o Léo Godoy, como fazia o Madison, como fazia o Cauã. E o fato do Benavides ser mais um lateral base do que um lateral de profundidade tem uma série de consequências no time do Atlético. Por exemplo, a situação do Esquivel. O Esquivel vai ter possibilidade de apoiar muito mais. E a gente sabe como o Esquivel ele é desequilibrante nesse cenário de apoio, de presença ofensiva. Você permite também que, por exemplo, o Luiz Fernando, o próprio Mendonça, quando chegar, joguem como um segundo atacante, já que o Esquivel vai ter um pouquinho mais de liberdade para avançar nesse corredor externo. Então o ponta vem um pouquinho mais para dentro. Ah, Thiago, dá pra jogar Benavides e Cauã juntos? Tá, pô. É algo cada vez mais rotineiro no futebol brasileiro a presença de dois laterais. A gente tá vendo, inclusive, no Super Mundial, Botafogo optando por Alex Telles e Cuiabano, o Palmeiras optando por Gia e Mike. Então você tendo a presença ofensiva do Cauã, que é acima da média, e você tendo o Benavides segurando um pouquinho mais, é um cenário tático que eu acho que a gente pode
ter sim. Beleza, minha rapaziada? Então, tô olhando os pontos que eu trouxe aqui sobre o Benavides. Um desses pontos é essa mudança que ele traria na perspectiva do time do Atlético, já que o Esquivel tá muito mais acostumado a ser esse terceiro zagueiro. Ele tem uma característica que eu achei muito legal, que é ser um jogador que tem uma saída muito rápida em condições. Ele pega a bola, ele sai costurando, sai avançando, sai ganhando campo. Então a saída de bola do Benavides não necessariamente é só através do passe. Saída de bola do Benavides, ele tem essa capacidade de transição rápida. Inclusive fez gols importantes assim, saindo rápido da defesa e chegando no ataque. Um gol numa transição muito legal foi o gol contra o Boca, um gol muito simbólico, que ele chega no segundo pau batendo com muita força, sabe? Então, essa transição dele pode ser uma arma secreta, de ninguém tá esperando, mas de repente ele se projeta no campo ofensivo, vai ganhando campo, o time começa a construir mais alto, ele mesmo pode até terminar a jogada. Então é mais uma característica que eu achei muito interessante. É um jogador que tem boas soluções com a bola. Ou seja, quando é pressionado, consegue sair da pressão. No campo ofensivo, encontra boas alternativas do que fazer com a bola. Lances de habilidade mesmo. Não é difícil você achar lances de dribles, lances de até bem vistosos, até bem plásticos, assim. Boas diagonais longas. Acho que esse time do Atlético sente falta de uma saída longa de mais qualidade. O próprio Odair fala numa coletiva que o time ele precisa ter outras alternativas de como jogar. Não deu para sair tocando, busca essa diagonal longa. Então você tem um jogador com essa capacidade de, pô, a saída de bola tá acontecendo ali, um pouquinho lenta. Você já inverte a bola lá do outro lado pro Esquivel chegar numa condição de cruzamento. Você facilita o processo ofensivo. E a gente sabe que o Odair ele gosta desse time com ataques rápidos. A tendência é a gente ter um time muito mais de aceleração do que um time de cadência. E acho que o Benavides contribui muito com isso. Um bom índice de duelos, tá? A gente tá falando muito mais de características ofensivas por parte do Benavides. Mas se você for parar pra pensar, é um jogador que tem um ótimo índice de duelos, tanto por cima quanto por baixo. Jogador que tem bastante essa capacidade de, numa disputa individual, no 1-1 individual, ele conseguir ganhar a bola. É um jogador que tem um bom jogo aéreo também. Então, assim, são algumas das principais qualidades do Benavides. Ou seja, um lateral um pouquinho diferente. Um lateral que chega muito menos hypado do que o Léo Godoy. E um lateral que pode ser muito útil, muito importante para o time do Atlético. Beleza, minha rapaziada? Espero que tenham gostado do nosso resumo. Ele acertando com o Atlético, a gente traz um compiladão melhor, a gente traz mais imagens, a gente traz um entendimento melhor de todos esses movimentos que a gente falou, mas eu gostei do perfil, volto a dizer. Acho que o Atlético realmente precisa de jogadores com esse perfil um pouquinho diferente, e o Benavides chega para trazer competitividade, mas qualidade com a bola também. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.